Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e hoje a gente vai fazer maratona do livro Telares Essencial de Português do 7º ano. Mas antes disso, você já sabe, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui nesse canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários quais os livros, a série e as páginas vocês querem que eu corrija, tudo bom? Então, olha só. Aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou começar hoje uma série de maratonas. Então, como que vai funcionar? Enquanto eu vou achando a página aqui, eu vou falando para vocês. Eu vou fazer o máximo de páginas que der, tá bom? E aí, depois eu coloco na legenda aqui do vídeo quais vão ser as páginas que eu conseguir fazer, que vai ficar prontinho para vocês. Então, eu vou fazer o máximo de páginas para no final no final da semana, a gente ter esse livro completo, tá? Então, eu vou começar hoje e aí, em uma semana, esse livro, eu espero, né, que ele já esteja completo. Tudo bem? Então, é assim que a gente vai fazer, porque assim eu consigo ajudar todas as séries, tá? Fazendo os livros assim, desse jeito. Então, ó, e aí, gente, pro vídeo não ficar muito longo, eu não vou ficar lendo muito não, tá? Eu vou explicar as respostas assim bem rapidão, tá? Do jeito que eu faço, mas eu não vou ficar lendo muito não, senão vai ficar enorme o vídeo, beleza? Então, aqui, ó, a gente vai começar na página 11, você já deve ter lido o texto anterior, né? E aí, olha só, o texto lido hoje disponível no blog do autor foi publicado inicialmente em um jornal. Qual é a finalidade, ou seja, qual é o objetivo, para que serve esse texto? Então, é a letra A, é para expressar opiniões. Número 2, você vai responder no seu caderno o que o autor defende no artigo. Então, ele defende crianças com deficiência, né, que elas podem se expressar, pode expressar os seus desejos, pode se posicionar. São os adultos que insistem em achar que as crianças com deficiência não têm condições de se expressar. Então, os adultos pensam que elas são muito frágeis, não conseguem falar direito, não conseguem pedir, né, expressar suas vontades. E aí, nesse artigo, está explicando que não é bem assim. Número 3, copie a alternativa que responde à questão de que maneira o autor desenvolve sua argumentação. Então, como que ele faz para argumentar? Ele argumenta usando exemplos da sua própria experiência. Essa é a maior e a melhor maneira, né, para você conseguir se expressar dentro de um artigo, né? Você coloca exemplos para poder embasar a sua argumentação, beleza? 4. Em que parágrafo ele retoma sua opinião principal e reforça a proposta de solução? Então, vai ser no parágrafo 9, tá? No parágrafo 9, ele reafirma que nenhuma criança pode ter ignorada a sua maneira de dizer o que está achando de tudo que a cerca e que a emociona, e aponta que cabe a nós receber, repercutir e ampliar essa mensagem, beleza? Próximo aqui, vamos lá para o 5. Em relação à palavra pezinho, no trecho um pezinho que balança, que está no parágrafo 4, qual é o valor do diminutivo? Então, esse diminutivo pezinho é para expressar um carinho, tá? Não é pezinho de, o pé tá muito pequeno, não é no sentido de pequeno. O valor diminutivo aqui é no sentido de carinho, de afetividade, tá? Lá no 6, a gente tem aqui, ó, o termo destacado é um pronome que faz referência a um termo da oração anterior. Responda a que termo o pronome faz referência. Então, olha só, nele refere-se a um pequeno surdo, surdo cego, paralisado cerebral ou um autismo, né? Um tipo de autismo, beleza? Então, olha só, surdo, surdo cego, quem tem paralisia cerebral ou autismo, beleza? 7. Que tempo verbal é usado de forma predominante? Então, predominante quer dizer o seguinte, lá dentro do texto, qual é a forma verbal que aparece mais vezes? Então, o que aparece mais vezes é o presente, tá? Na letra B, copie o que expressa o tempo verbal predominante. Então, você vai colocar aqui o que é o presente, tá? O que expressa o tempo verbal predominante nesse texto, que é certeza, ok?
Aqui a gente vai ter um textinho que nós vamos pular, mas é claro que você já leu, né, cara de pau? Né? Claro que você já leu, sim, né? Então vamos lá agora para a página 14, é isso mesmo. Então tá, aí você já leu o texto, né? Deixa só eu dar um zoom maior aqui que eu acho que vai ficar mais da hora, né? Beleza. 8. Identifique no texto os elementos que compõem a narrativa e complete as informações. Letra A. Qual é o tipo de narrador? Aqui a gente tem o narrador em primeira pessoa, tá? Primeira pessoa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que fica evidente apenas no parágrafo final do texto. Letra B. Tempo. Aí você pode colocar um dia indeterminado no mês de janeiro, por exemplo. Espaço, você pode colocar o interior de um ônibus urbano, né? Dentro do ônibus é um espaço, né? Um dia no mês de janeiro é um tempo. Então tá vendo como é fácil? Não é difícil, é só você prestar atenção. Aí a gente tem na D personagens. Quais são eles? A gente tem aqui o trocador do ônibus, temos um passageiro molhado e os demais passageiros. Lembra de colocar com as suas palavras, deixa de ser cara de pau e vai e coloca com as suas palavras as respostas, hein? Por favor. 9. Agora a gente tem que identificar os trechos de diferentes partes do enredo relacionando as colunas. Então vai ficar assim, ó. A coluna A, você vai relacionar com 3. Então você vai colocar aí no seu caderno. A está relacionado com 3. Ó, a situação inicial é essa aqui. O trocador olhou, tal. Aqui na letra B, ó, desenvolvimento está relacionado com 1. Então letra B, 1. Letra C, 4. E o último, que é o desfecho, vai ficar aqui no 2, tá? 10. Quais das frases abaixo resume mais adequadamente a ideia central do texto? E daí você vai copiar no caderno, que é a letra A, né? Que é o desrespeito às regras. Isso atrapalha muito o convívio, né? Porque tem gente que não sabe respeitar regras, né? O que é o O do Borogodó. Próximo. Deixa eu dar um zoom maior aqui. Eu não sei, tem hora que dá certo, o zoom fica legal. E aí tem hora que não fica muito legal, mas beleza. Por que o passageiro molhado do ônibus ficou tão nervoso ao ser chamado de recalcitrante? Gente, ele não conhecia o significado da palavra. Então, olha só, palavra-chave aqui, ó, ele não conhecia o significado. Então, não fique bravo quando alguém te chamar de alguma coisa que você não sabe nem o que é. Porque aí, o que ele fez? Ele julgou que isso fosse uma ofensa, né? Que isso fosse um xingamento. Então, ele pensou que era uma ofensa, que alguém estava xingando ele, lógico, porque ele não sabia o que é isso, né? Lá no 12, releia os trechos abaixo e, considerando o contexto da crônica, deixa eu arredar mais pra cá, aí agora eu vou diminuir um pouquinho, tá? Ó, considerando o contexto da crônica, como se justifica o uso da linguagem informal que se verifica nesses trechos? Então, olha só, pessoal, os trechos, eles representam as falas do trocador, tá? E a gente tem aqui, né, do ônibus e do passageiro recalcitrante, né? E dessa forma, são escritas do modo como possivelmente teriam sido ditas. De qualquer forma, o gênero crônica admite o uso de linguagem informal que se verifica também em falas do próprio narrador. Olha as palavras-chave aqui. Você precisa entender que o gênero crônica, ele admite uma linguagem informal. Então, você não precisa falar tão certinho, tudo lindo e maravilhoso. Você pode falar mais, né, de boa e tal. E isso se verifica, né, a gente vê isso também nas falas do próprio narrador. O próprio narrador já fala de uma maneira mais informal, sem ser aquela coisa engomadinha, certinha, engravatada, beleza? Tá, lá no 13, nesse período, o termo destacado, agora eu vou no zoom de novo, está conectando duas orações. Copie o item que corresponde à ideia que esse termo expressa. Então, olha só, aqui nós vamos ter uma adição.
tá? Que é quando a gente conecta duas orações, beleza? Então, tá bom. Vamos pro próximo. 14. No início do texto, o narrador enumera as ações do trocador do ônibus ao observar um passageiro molhado sentado no banco. Então, o trocador olhou, viu e não aprovou. Quantas orações há no período? 3. Vamos lembrar o que é oração? Oração é toda... Deixa eu só arrumar aqui. Oração, você vai contar pelo número de verbos que tem na frase, tá? Então, o trocador olhou, uma oração. Viu, 2 orações, é do verbo ver. Aprovou, 3 orações, tá? Aprovou do verbo aprovar. Portanto, nós temos 3 orações. Letra B, como você as identificou? Acabei de falar, né? Pelas formas verbais, olhou, viu e aprovou. Letra C, como as orações estão conectadas umas às outras? Muito fácil, elas estão conectadas por vírgulas. Se tirar a vírgula aqui, fica um negócio muito doido, muito negociado, muito bagunçado, muito zoado, beleza? Precisa ter vírgulas para a gente poder ler direitinho as orações, ok? Aqui a gente tem uma produção de texto que vai ser com uma resposta pessoal, porque você vai fazer com o seu prof presencial. E eu sou sua prof online, então bora para a próxima página. Aqui nós estamos então na página 16. Prof, tá muito rapidão. É claro que tá muito rapidão, porque nós estamos numa maratona. Então eu vou ler só o básico muito rápido, mas se você tiver dúvida pode deixar nos comentários aqui, tá bom? Mas essa aqui é muito fácil, porque língua portuguesa é facinho, principalmente quando nós vamos olhar aí interpretação de texto. E agora a gente tem uma parte de origem e influências, tá, da língua. Então a gente vai ter uma roda de conversa aqui no número 1, a gente vai ter que é uma resposta pessoal, tá? Que aqui vai ser uma resposta pessoal. A gente vai ter aqui para você ler em voz alta, enfim. Tudo isso também é com a sua prof presencial em sala de aula. Então nós vamos para a próxima página, que também vai dar continuidade ao texto, né, e as explicações. Então você vai conversar com os colegas, você vai pensar nas frases que você vai fazer um mural, tudo isso você também vai fazer com a sua prof presencial. Aí a gente vai ver um pouco da língua portuguesa no Brasil. Então aqui a gente tem uma explicação falando, né, que a língua portuguesa ela se difundiu no Brasil e tem muito a ver também, né, com a questão de Portugal, né, que os portugueses vieram para cá e tal. Isso aí você também aprende na aula de história, não vou explicar muito, mas aqui tem um quadrinho para vocês entenderem melhor como que as palavras surgiram, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, o inglês. Basquete é uma palavra que deriva do inglês, aquarela é uma palavra que deriva do italiano, enfim. Você pode dar uma lidinha aí depois. Aí, nossa senhora, eu tô falando tão rápido que eu vou ter que tomar minha aguinha daqui a pouco. Bom, aqui a gente também continua estudando as palavras, vocês sabem, né? Shopping, bike, marketing, tudo isso, né? A gente tem, ó, skate, show, né, que significa mostrar em inglês, né, e a gente fala, eu vou no show do sei lá quem, né, então show, mostrar, tudo isso tem aqui explicadinho, e aí você vai conversar com os colegas sobre isso, tá, e aí você vai colocar uma opinião, né, e vai escutar o que eles têm a dizer também, e aí depois você vai registrar tudo isso, a sua opinião, a opinião deles, junto com o seu professor, tá? E aí, olha, você pode colocar como sugestão de opinião o seguinte, ó, a língua portuguesa falada no Brasil, ela possibilita, né, ela nos dá a chance que a gente possa se comunicar com pessoas de todos os lugares do país, contribuindo assim para fortalecê-lo como nação, tá? Então a gente consegue falar com muitas pessoas, né, com uma galera. Aí a gente, 19, agora a gente vai para 20. Aqui a gente tem criar com palavras, tá? Que tem uma breve explicação, também com resposta pessoal, porque você vai ter que pensar um pouco, vai ter que ler, interpretar,
vai ter que produzir poema, vai ter que produzir vídeo poema, tudo isso é no presencial. Aqui também a gente tem a continuidade, nossa, deixa só eu diminuir esse zoom. Aqui também a gente tem a continuidade da página 20, né, 21, e aqui nós vamos entrar então na questão das poesias e dos poemas, beleza? Aí a gente vai ter uma leitura do texto 1, que com certeza você já leu, né? Não me faz raiva logo hoje, né? No início da semana me fazendo raiva falando que não leu. Por favor, dá um jeito de ler. Eu tô de olho em você, hein? Bom, aqui a gente vai ter então a página 23 com a interpretação do texto que você já leu com certeza. O número 1 vai ser uma resposta pessoal também. Por quê? Porque você vai ter que conversar com seus colegas, tá? E eu não tô aí no presencial para escutar o lero de vocês, o papo de vocês, então não vai rolar, vamos pro 2. Aqui você vai reler em voz alta e você vai responder qual é o aspecto explícito. Prof, o que significa explícito? Explícito quer dizer que tá muito claro, tá muito evidente, tá? Tá muito claro, muito evidente, não tem sombra de dúvidas. Desculpa, gente, eu tuço, eu espirro, enfim, eu paro pra beber água. Inclusive, deixa eu beber uma aguinha aqui, peraí. Fica aí, hein? Pronto. Então, olha só. Qual é o aspecto explícito da pintura? Então, é as pás do moinho, ok? No 3, na letra A, a gente vai ter uma sugestão de resposta, né? Porque tá pedindo que ideias não aparecem na pintura, mas são tema do haikai. Então, a gente tem como sugestão as ideias de tempestade e de paz, ou a ideia de mudança de estado ocasionada pela força da natureza. Letra B, que elementos da pintura podem ser considerados opostos à ideia de tempestade do poema. Então, nós temos o céu claro, as pás do moinho paradas, tá? Então, olha só, sempre que perguntar, poxa, que elementos da pintura, né? Você tem que observar atentamente as imagens e os detalhes da imagem, beleza? Aqui a gente vai ter linguagem e construção de texto, que você vai fazer em grupo, tá? Aqui no número 2, você vai transcrever no caderno as palavras que rimam. Então, as que rimam é faz, paz e paz. Lembra, paz com acento e S é pá de, por exemplo, pega a pá para eu varrer o chão, tá? Ou a pá do ventilador. E paz com Z, você sabe que é paz de tranquilidade, tá? Que é uma coisa que eu acho que o seu professor e a sua prof não deve ter, porque quando você junta com seus colegas para fazer trabalho em grupo, você derruba a sala, que eu sei. Para de ser cínico, que eu sei que você derruba a sala, sim senhor. 3. Vamos reler os versos, que você com certeza já releu. E aí, qual que vai ser a resposta aqui, ó? Pelo sentido dos versos, tá? Então, você vai copiar no caderno a alternativa que, pelo sentido dos versos, corresponde a uma definição desse recurso. Então, qual recurso? Personificação. Qual vai ser a personificação, então? É atribuir a seres inanimados ações e sentimentos próprios de uma pessoa. Exemplo, imagina que você pega uma garrafinha e de repente você coloca um nome na garrafinha e daí você começa a conversar, né, colocar uma vozinha naquela garrafinha e você começa a tratar aquele objeto como se fosse um bonequinho, como se fosse um ser humano, né, e é uma garrafa, mas daí é um ser inanimado, né, porque até onde eu sei a garrafa não anda, não fala e não faz nada. E aí você coloca sentimentos próprios nela, né, então isso é um exemplo de personificação. É você colocar uma personalidade numa coisa que não tem personalidade. Por exemplo, pega uma caneta e conversa com ela. Se você fizer isso, os seus colegas vão te chamar de retardado, né? Nossa senhora, não dá. Então vamos lá. 4. E vão te zoar muito. 4. O haikai quase sempre faz um flagrante de um momento. Qual é o flagrante expresso nesse haikai? Então, é um momento de paz que pode vir a ser perturbado. É isso aí. Deixa só eu diminuir aqui.
pra gente ir lá para 24, que também nós vamos ter o texto 2. Você já viu o texto 1, agora a gente vai ter um texto 2 aqui do Gilberto Gil, que é este cantor aqui, muito famoso, brasileiro. E aí, passando esse texto, lá na página 25, a gente vai fazer a interpretação dele. Então, olha só, a letra da canção começa com essa declaração do eu poético. Gente, o eu poético e o eu lírico é a mesma coisa, tá? É uma voz que expressa no poema as emoções, os sentimentos, as opiniões, e nem sempre o eu poético ou o eu lírico é a voz do autor do poema, tá? Então, basicamente, o eu poético ou o eu lírico é a pessoa que está falando, a pessoa que está explicando, mas não necessariamente precisa ser o autor, tá? O autor pode colocar um outro personagem, um outro narrador, e aí ele começa a conversar, começa a explicar as coisas. Então, isso é o eu poético, tá? Aí, olha só, número 1, a letra da canção começa com essa declaração do eu poético. Não me iludo. Se não se ilude, ele tem uma certeza. E qual que é a certeza, gente? É a certeza que tudo muda, ok? Número 2, Pão de Açúcar e Corcovado são 2 morros do Rio, famosos pontos turísticos. Copia a alternativa que indica o significado que esses nomes adquirem ao serem colocados no plural. Então, olha só, a gente tem o Pão de Açúcar e a gente tem o Corcovado. E aí, colocando no plural, vai ficar pães de açúcar e corcovados. Por favor, não é pães de açúcares, é pães de açúcar e corcovado. E aí, olha só, como que vai ficar essa resposta? É o modo de se referir a todos os morros ou formas da natureza, tá? Então, é isso aí. Lá no 3, o ditado popular, a água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, foi modificado nos versos, mudando o seu sentido. Então, olha só. Aí a gente vai ler aqui, né? Água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Então, qual é o efeito da mudança do ditado popular nesses versos, tá? Então, olha só, o ditado, ele vai afirmar pra gente que a ação constante de um elemento mais fraco, né, no caso água mole, né, pode com o tempo produzir mudanças em um elemento mais forte, que é a pedra dura. Diferentemente, os versos afirmam que nada sobreviverá às transformações produzidas pelo tempo. Prof, posso copiar exatamente igual tá aqui? Não! Por favor, bisonho, não copia igual tá aqui, senão eu vou aí, vou puxar sua orelha, vou te arrastar para cá do outro lado da tela. Então, não copia, você tem que entender o conceito e colocar com as suas palavras. Prof, você vai ficar falando isso toda hora? Vou. Ai, prof, mas isso é chato, não quero nem saber, gente, o canal é meu e eu vou falar toda hora, tá bom? Obrigada de nada. Vamos pro 4. Vocabulário em foco. O verbo fundar pode significar o quê? Então, apoiar, dar base, sustentar ou criar. Então, reescreva a frase seguinte, né? Trocando o verbo fundar por um dos 4 verbos. Então, olha, todos esses verbos, eles são pertinentes, tá? Então, você não vai escrever essa resposta aqui, por isso que eu não vou nem grifar ela, porque você não vai escrever isso aqui. Você vai fazer uma frase com ou todos esses, né? Na verdade, você vai fazer com todos esses, né? Porque todos esses verbos são adequados. Então, você vai reescrever a frase, tá? Colocando todas essas palavras. Eu vou até grifar aqui, ó. Vai colocar essa, vai colocar essa, vai colocar essa e vai colocar essa. E você vai fazer 4 frases. Então, coloca aí as 4 linhas aí no seu caderno. Beleza? 5, você vai copiar o verso da letra de canção que expressa a ideia, né, de que o pensamento é o elemento que torna único o ser humano. Então, gente, é o mesmo fundamento singular do ser humano. 6, aqui a gente tem: explique o alerta que o eu poético faz aos pais no verso sublinhado. Então, gente, o que ele coloca aqui, ó?
Mesmo que os pais cerquem os filhos de cuidados e proteção, o tempo passa e pode mudar tudo de repente. Então, assim, a gente fica tentando fazer com que eles não se machuquem, aquela coisa toda, mas sempre dá problema porque eles vão crescendo e as coisas vão mudando. Então, não dá pra gente proteger o tempo todo, né? Na letra B, o que significa estar por um segundo? Significa, gente, estar prestes a terminar. Agora, a gente tem uma resposta pessoal, porque tá pedindo a sua opinião, mas eu vou te dar aqui uma sugestão, tá? Então, você pode colocar assim, ó, pessimista, pois a ação do tempo faz com que tudo mude ou acabe. Realmente, né? O tempo pode mudar as coisas ou pode até mesmo acabar com as coisas. Por exemplo, o tempo vai passar e vai acabar com a sua juventude. Uma hora você vai ficar velhinho com a cara caída. Aceita que dói menos. Vamos então para a página 26, que é linguagem e construção de texto. E essa parte de construção de texto você tem que prestar atenção, tá? E aí é o seguinte, letra A. Quantas estrofes há na letra da canção? Na letra da canção, a gente tem 4 estrofes. Lembra, estrofe é a mesma coisa que parágrafos, que são os blocos do poema, tá? Então, os poemas, eles são divididos em blocos. Não confunde com verso. O verso é a linha, cada linha é um verso. O conjunto de linhas forma uma estrofe. Você lembra disso, né? Você aprendeu isso lá no 5º ano, você tá no 7º. Se você não tá lembrado disso, como é que tu passou de ano? Me explica. Não, é melhor não explicar não. Vamos pra letra B. Porque se explicar, né, pode ser que eu fique triste. Então, fica quieto. Como estão agrupadas as estrofes quanto ao número de versos? Então, a gente tem 2 estrofes com 11 versos e 2 estrofes com 4 versos, ok? Aqui no 2 você vai copiar as palavras que rimam, tá? E o que você observou, o que você pescou aí sobre essas palavras. Então a gente tem assim, ó, sido e sentidos, vento, pensamento, momento, rei, sei, socorrei, humano, baianos, corujas, sujas, iludo, segundo. E as rimas, elas se referem aos versos mais longos, ok? Vamos lá então para o 3. Lá no 3, a quem são dirigidos os apelos? Então, os apelos são dirigidos ao tempo e à Mãe Senhora do Perpétuo Socorro. Na letra B, para os católicos, é familiar o nome Nossa Senhora do Perpétuo Socorro? Qual teria sido a intenção a transformar a palavra socorro na forma verbal socorrei? Então, gente, a provável, quer dizer, não tá certo, né? Mas mais ou menos a gente consegue entender que a provável intenção foi enfatizar. O que é enfatizar, prof? É destacar, né? É você mostrar aquilo de uma forma mais intensa. Então, a provável intenção foi enfatizar, foi destacar o apelo pelo socorro. Número 4. Qual foi a provável intenção a escrever nem gregos e nem baianos, em vez de nem gregos e nem troianos? Porque o certo é esse aqui, né? Nem grego e nem troiano. Aí eles colocaram nem gregos e nem baianos. Então, qual foi a intenção disso, dessa troca? Tá? Então, a provável intenção seria substituir um povo antigo, troianos, por um povo do presente, além de localizar as ideias do texto na realidade brasileira. Ô, gente, peraí só um minuto, não vou editar o vídeo, vocês vão escutar o esporro aqui no vídeo mesmo, tá? Que eu vou falar com os meus filhos pra parar de fazer barulho. Ô, Lucas, para de fazer barulho, Juju também para de fazer barulho, porque o Brasil inteiro tá escutando vocês fazendo barulho aqui e a mamãe não vai editar o vídeo, ok? Obrigada. Então, vamos lá. Depois, é porque é assim, viu, gente? Eu puxo a orelha deles no meio do vídeo, eu tomo água, inclusive deixa eu tomar mais um pouquinho, né? Porque eu não sou um robô, então peraí. Lucas, para de fazer barulho. 5. Depois de analisar a letra da canção, justifique o título
tempo rei. Ô, gente, quem quiser mandar aí nos comentários pra eles pararem de fazer barulho, vai me ajudar muito, tá? Escrevam muitas coisas nos comentários pra ver se eles se tocam. Porque é assim, eu vou gravando, aí cachorro latindo, eles começam a fazer barulho, é desse jeito, né? Mas vamos lá. Então, as possibilidades aqui é o seguinte, ó. O tempo é soberano, é rei, é pai de todas as mudanças e nada escapa ao seu poder. Eu concordo, porque se pudesse escapar, eu não queria envelhecer, eu queria ficar sempre assim, jovem pra sempre, né? Mas já que não tem jeito. Aí aqui tem a hora de organizar o que a gente estudou. Então, só para fazer um recapitula básico, a gente estudou o poema, tá? Que é um gênero textual, você sabe disso, né? O poema é um gênero textual. Prof, o que é um gênero textual? É um tipo de texto. Nós temos vários tipos de texto, nós temos notícia, bilhete, carta, e-mail, não sei o que, tá? E a gente tem texto instrucional e esse aqui é o gênero textual poema, ok? No poema você viu o que é a intenção e a finalidade, você viu linguagem, construção, público-alvo e a gente estudou também a letra da canção. Na verdade a gente não estudou, né? A gente só deu uma pincelada, né? A gente passou rapidão. Então, vocês estudaram também a letra da canção, que é um gênero textual também, que combina a linguagem verbal e a linguagem musical, tá? Então, letra de canção é muito da hora, porque é um texto, né? Então, você coloca lá no... Eu não sei o que tá no hype hoje, hein, gente? Fala aí pra mim. Tem o K-pop, né? Que eu sei, mas eu não sei o nome das bandas de K-pop. Coloca aqui embaixo nos comentários pra mim, pra eu ficar sabendo, tá? E aí, por exemplo... aí você digita no Google, a letra do K-pop, da banda, sei lá o que, das quantas. Vai aparecer a letra. A letra é um texto, mas também é uma linguagem musical, porque essa letra, ela vai embasar a música, né? Porque para você cantar, você precisa ter a letra, enfim, você sabe, né? Então, vamos lá para 27. 27. Gente, silêncio que a mamãe tá gravando. Não pode fazer barulho. A gente é assim mesmo, não tem jeito, tá? E tem tanta gente que fica dando risada nos comentários quando eu faço isso nos vídeos, porque eu começo a chamar a atenção deles, aí o povo morre de rir, mas tudo bem. Aí a gente tem outras linguagens, né? Poemas concretos. Então, olha só, você vai conversar com os seus colegas e com o seu prof presencial sobre como o poeta conseguiu expressar a ideia de movimento veloz no poema seguinte. Prof, isso aqui pra mim não é ideia de movimento, isso aqui pra mim é uma coisa que me deixa tonto e eu tô ficando super tonto, parece que eu rodei e eu tô sentindo tontura. Pois é, gente, eu também, às vezes eu olho isso daqui e eu falo, nossa, eu tô tonta. Mas, isso daqui realmente é um tipo de ideia de movimento, tá? Então, ó, se você analisar aqui, ó, velocidade. Então, ele vai fazendo esse desenho até formar a palavra velocidade. Então, olha só, a ideia de movimento, isso daqui você pode conversar, né, com seus colegas em sala de aula, é realçada pela repetição das palavras, que é o que eu acabei de falar, é ficar repetindo várias vezes. Especialmente a letra V, que forma um triângulo no campo oposto das outras, tá? Então, a letra V se repete várias vezes. E você pode brincar de fazer um texto assim também, se você quiser. Ai, prof, eu não vou querer não, porque a minha vida já tá muito difícil e os professores cobram muito. Tá bom, então não preciso. O importante é passar na prova, né? 2. Observe o arranjo visual do poema a seguir e o jogo com as palavras. Analisando isso tudo, a gente vai ter que pensar aqui, ó, na letra A disposição dos versos. Então, nós temos 4 versos e o alinhamento é feito pela última letra A de cada verso. Meus amores, vocês estão atrapalhando a mamãe de novo, não faz barulho. Letra B, gente, não tem jeito. Letra B, o que acontece com a letra A ao longo do poema? Então, a letra vai aumentando de tamanho. Ô, gente, isso aqui é muito fácil, tá? A letra vai aumentando de tamanho, olha só. Isso aqui é muito fácil, isso daqui é questão Juninho. Letra C, o jogo de palavras que provoca um efeito humorístico. Então, olha só, o jogo sonoro entre o tamanduá e o tamanduá do A, que na pronúncia tem sonoridade parecida. Porque, olha só, se você falar o tamanduá e se você falar e se você falar o tamanho do A,
Se você falar os dois rapidão, vai parecer que você tá falando a mesma coisa, né? Vamos lá para 28. Ui, meu Deus, prof, nossa, que maratona. Pois é, nós já estamos em mais de meia hora de aula e vamos que vamos, porque afinal de contas, né, se a Ivete Sangalo pode ficar 50 horas em cima de um trio elétrico, trabalhando sem parar e todo mundo curte, por que você não vai curtir meu vídeo? Por que você não vai curtir minha aula? Deixa de ser cara de pau e coloca seu like aqui agora. Por quê? Porque eu estou me matando de falar e eu estou falando super rápido. Então você deixa de ser ingrato e no mínimo vai deixar um like pra mim como pagamento, senão eu não te dou mais aula, tudo bem? Obrigada de nada. Então vamos lá. Agora a gente vai para gêneros literários e gêneros não literários. Prof, a gente tem aqui o texto A e o texto B. É para ler? Claro que é. Deixa de ser cara de pau. Vou pressupor que você já leu o texto A e você já leu o texto B. Então nós vamos para a página 29. Nossa, prof, eita que coisa. Pois é. Vamos lá. Número 1, você vai conversar com seus colegas e com o prof presencial e você vai comparar os dois textos. Então, olha só, como que vai ser essa comparação? Vai ser o seguinte, ó, o texto B, ele é mais objetivo, ele é mais faca na caveira, ele é mais assim, na veia, tá? Por quê? Porque ele tem intenção de informar com precisão e ele é citado, né? É citado o lugar onde ocorre o fato descrito, beleza? Peraí, gente, eu tô falando letra C. Não, eu falei letra C. Não, tô doida, desculpa, tá? Então, ó, isso aqui é a letra C do 1. Como tava aqui em cima, eu já falei a letra C direto, mas não tem problema. Vamos pra letra A, né, prof? Nossa, prof, que isso? Não, gente, isso acontece, né? Errar é humano. Ô, gente, para de fazer barulho, que a mamãe tá gravando aula, que coisa! O Brasil inteiro tá vendo, todos os meus alunos estão vendo. E eles vão mandar comentário pra vocês. Ô, gente, o nome dos meus filhos é o dos gêmeos, Júlia e Lucas. Podem mandar comentário pra eles. Eles têm 6 aninhos e eles estão brincando de sei lá o quê. E aí fica fazendo barulho. Pode colocar aqui nos comentários. Júlia e Lucas, obedece a sua mãe e deixa a sua mãe dar aula. Porque a sua mãe é minha prof online. Entendeu? Pode colocar aqui. Aí na letra A, né? Em qual dos textos predomina a intenção de emocionar, de sensibilizar o leitor? E em qual deles prevalece a intenção de informar? Então, olha só, no A, o que a gente tem no A? A intenção principal é de emocionar mesmo, é de sensibilizar, né, de forma poética e tal. Então, o A, você pode colocar só assim, ó, no texto A, tracinho, emocionar. E no texto B, tracinho, informar, comunicar um fato verídico, tá? Então, você pode colocar só assim, A, informar, sensibilizar, B, informar e comunicar fato verídico, ok? Letra B de bom demais da conta, eu quero like. E em relação à forma, qual é a diferença fundamental entre os dois textos? Então, olha só. O A, gente, ele é escrito em versos e o B, ele é escrito em linhas contínuas. Prof, qual é a diferença de verso para linha contínua? Você já viu lá nos poemas. Os versos, eles são todos, tipo assim, ele não vai na página toda, é porque eu tô sem a minha lousa digital aqui para explicar para vocês. Mas, tipo, ele não vai assim, ó, direto. Ele vai só até aqui, mais ou menos, ó. Ele vai só assim, na metade, sabe? E as linhas contínuas é igual tá aqui, ó. Ela começa aqui e vai até no finalzão lá na casa da égua, entendeu? Então, linhas contínuas. E aí, o texto A, tá? Ele tá dividido em estrofes e o B tá dividido em parágrafos. Prof, qual é a diferença de estrofes e parágrafos? Eu acabei de explicar agora nas páginas anteriores. Estrofe é a mesma coisa que parágrafo, só que estrofe a gente usa lá nos poemas. E os parágrafos nós usamos em textos comuns com a linha contínua, ok? Beleza. Aí a letra C eu já dei de lambuja lá no início, então vamos para a letra D. O que há em comum entre os assuntos abordados nos dois textos? Então vamos dar uma arredadinha para cá. E aí é o seguinte, ó.
Aí aqui, gente, é o seguinte, você vai resumir a resposta, ok? Prof, resume pra mim. Ah, deixa de ser cara de pau, menino. Gente, mulher, que isso? Tu tá no 7º ano, tá pedindo pra eu resumir, resume você. Já tô te dando aqui a correção, deixa de ser preguiçoso, que a moleza senta no pudim, nem vem, hein? Então, olha só, no texto A, o menino sonha com alimentos mexendo no lixo, tá? E os versos finais desse poema revelam a dolorosa desistência da criança de sonhar. E aí, da mesma forma, o texto B traz a informação de que os alimentos encontrados na sujeira servem para o consumo dessas pessoas nos momentos em que não é mais possível aguentar a fome. Prof, preciso colocar até aqui embaixo? Não, só se você for muito, muito CDF, o maior CDF da sala, o mais inteligente, o mais perfeito, lindo, maravilhoso. Mas não precisa, inclusive isso aqui que eu acabei de grifar, você vai fazer o favor de resumir, tá bom? Porque senão você vai escrever um testamento no seu caderninho. E aí vamos para a letra E. A letra E, como tá muito grandona, a gente não vai ler, mas você tá com seu livro aí, então por favor leia, deixa de ser preguiçoso, obrigada de nada. Então olha só, a sugestão, gente, de resposta, tá? Ai, por que esse trem tá coisado aqui? Eu não coisei, eu não grifei não. Ah, mas tá bom. Ó, é o seguinte, direito de estar segura em ambiente digno e direito à alimentação, à saúde e à educação, ok? Isso aqui tá grifado, sei lá por quê, né? Mas o negócio grifou aqui sozinho, aí beleza, né? Eu não vou desnegociar não, vai ficar tudo negociado. Aí vamos lá pro 2. Imagine, ufa, nossa, prof, tu tá indo rápido, né? Pois é, você também tá querendo que o ano letivo vai tão rápido quanto a minha voz aqui falando sem parar, né? Eu sei, a gente fica doido pra acabar o ano, pra passar logo pro 8º ano, pra acabar logo esse trem, né? Mas pois é, gente, uai, não tem jeito, tem que estudar, então vamos embora aqui pro 2. Imagina um leitor para cada um dos textos, e aí você vai conversar com seus colegas, tá? Que tipo de leitor gostaria de ler o A e que tipo de leitor gostaria de ler o B, e aí depende, né? Então aqui, ó, realmente depende do interesse do leitor, né, dos seus objetivos, então tipo do que ele gosta, por exemplo. Vai me dar um texto de futebol, falando sobre futebol, sobre os 50 últimos anos do mundial, do sei lá o que, do franguinho, do porco, porque cada time tem um nome de parece um zoológico, né? Cada time tem um nome de um bicho. Vai me dar lá, os últimos 50 anos do futebol do time porquinho lá da Índia. Eu não vou ler esse trem nunca nessa vida, então depende do interesse do leitor. Agora, se você me der, por exemplo, um livro de pensadores, de filósofos, um livro de plantas, aí eu vou gostar. E dos seus objetivos. Por exemplo, o meu objetivo é, hoje eu quero cozinhar um porco, então eu não sei e eu não quero dar um Google, então o que eu vou fazer? Eu posso pegar um livro de receita, porque agora eu sou uma leitora interessada com o objetivo de cozinhar. Deu para entender? Nossa, prof, explicou até demais. Eu sei, gente, mas tem gente que tá no 7º ano, parece que tá no prézinho, né? Então vamos explicar direito. E também depende do momento ou da circunstância da leitura, beleza? Pera aí que eu vou tomar mais uma água, que inclusive minha água tá acabando e eu uso um garrafão de 3 litros, pensa bem. E aí, pessoal, a letra D apareceu aqui e eu não tinha visto, né? Eu acho que eu pulei a letra D, né? Mas não tem problema não. Ó, o que há em comum entre os assuntos abordados nos 2 textos? Eu coloquei aqui, né? Eu já grifei esse daqui, mas nós temos outra sugestão de resposta também, tá? Ai, prof, mas tu acabou de falar que a gente pode fazer assim, né? Pode, você pode resumir esse aqui, mas não é que o negócio já tá resumido aqui embaixo, eu não tinha visto? E aí eu falei que eu não ia resumir pra você, mas e não é que o negócio tá resumido aqui embaixo, eu não vi? Prof, tu tá indo rápido demais. Pois é, então eu vou mais devagar, tá? Esse aqui eu não lembrava que tava aqui, gente. Mas ó, você pode colocar isso daqui como resumo do que a gente colocou lá do ladinho agora, tá? Então beleza, essa parte a gente vai pular. Nós vamos então agora aí, ó, aqui a gente tem poesia informal. Você já sabe o que é formal e o que é informal.
formal, por exemplo, quando você vai num casamento, você vai de biquíni num casamento? Não vai, só se você for muito doido, só se você for realmente uma pessoa que tá faltando aí um HD aí na sua cabecinha, entendeu? Então, quando você vai num casamento, você vai formal, engomadinho, os homens de gravatinha, você de vestido longo, tudo bonitinho, não é? A mesma coisa acontece com os textos, tá? Então, texto formal, você tem um texto ali todo chique, né? As palavras são todas bonitinhas, né? Tudo no português correto. Agora, eu gosto mesmo é desse aqui, que é doido igual eu, ó. Informal, poesia informal, o texto informal. É você falar a linguagem do cotidiano. É tipo a calça jeans do texto, tá? É como se fosse assim, vou sair de calça jeans. Então, tipo assim, a vida pode ser muito chata, pode ser um peso inútil, banal e tal. Então, olha só, isso aqui é uma poesia informal. Sacou? Beleza, tá? Por exemplo, aqui tá falando de rap, né? E veja que o rap é o nosso nicho poético. Daqui a pouco eu tô começando a fazer um rap aqui também. Aí a gente vai lá pro 31. Aí a gente começa, então, sobre a questão desse texto, analisando um pouco sobre como esse texto tá. Ó, o número 1 vai ser em grupo, e aí você vai pesquisar o que o rap tem a ver com slam, ou slam, né? Na verdade, eu nem sei como é que pronuncia isso direito. Mas aí é só dar um Google. Eu não vou fazer isso pra você aqui agora, porque senão a gente fica aqui até amanhã e eu preciso dormir, né? Aí, no número 2, anotem o que você achar mais importante. Por exemplo, aí aqui a gente já tem uma mini pesquisa, porque aqui, ó, da letra A à letra G, já tá explicando um monte de coisa, uma porrada de coisa já tá aqui. Então, por exemplo, quem criou o slam? Provavelmente deve ser slam, né, porque é estadunidense. Então, ó, o estadunidense Mark Kelly Smith, em Chicago, nos Estados Unidos, em 1986. Nossa, eu não era nem nascida, quase que eu falei a minha idade. Aí o B, como devem ser os versos? Olha só, os versos, eles devem ser autorais e declamados em até 3 minutos. Prof, o que é declamado? É falado. Tipo, você tem que falar os versos em até 3 minutos, sem música, apenas com o microfone. Ou seja, você tem que ser brabo para poder fazer o trem, entendeu? E agora eu vou coisar aqui, porque eu tentei descoisar, mas só que aí negociou tudo. C, em que local se dão as disputas? Isso aí é legal, né? Nas ruas, gente. Vocês já viram isso, né? Por favor, quem nunca viu essas batalhas de rappers, né? Você deve assistir o Muçulmano, não deve? Bom, não sei, mas os meus filhos assistem aqui batalha de youtubers com o Muçulmano. É tipo isso, tá? Então, nas ruas ou nos espaços fechados, como centros culturais. Letra D, que importância tem expressão corporal na apresentação? Muito, né, gente? Eles se contorcem inteiros, né? E também é avaliado, né, o uso dessa expressão corporal. Então, não é só você pegar o microfone e ficar cantando parado igual uma palmeira na praia. Você precisa se mexer com expressão corporal, né? Fazer aqueles wow, yay, sabe assim? Pois é. Enquanto isso, as pessoas na minha casa estão fazendo barulho, mas vamos continuar, né? Porque aqui a gente não para. Letra E. Como é feita a apuração? Então, como que eles vão sacar quem é que ganhou e tal, né? Então, gente, é igual a apuração das escolas de samba no carnaval. Então, eles vão destacando, né? Eles vão tirando a menor e a maior nota, tá? E as 3 restantes formam a nota final. Prof, que voz é essa? Agora foi a Alexa, porque não são só seres humanos e cães que me atrapalham nas minhas gravações de aulas. A Alexa também quer se meter nas minhas aulas. A Alexa, ela é uma coisa muito chata da minha vida, né? Mas ela existe e eu preciso dela. Letra F. Quem avalia? Então, olha só, 5 pessoas escolhidas aleatoriamente na plateia que dão notas de 0 a 10. Letra G, quais são as temáticas? Então, olha só, são temáticas sociais, né? Porque o tema, geralmente, eles falam sobre temas sociais, tipo, sei lá, desemprego, fome, violência, enfim. Incluindo racismo, política, identidade de gênero e entre outras coisas.
Aqui no número 3, a gente tem a cada vento, né? Aí, olha só, pessoal, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Então, prof, o que é o verso, né? De um poema, de uma poesia, enfim. O verso é cada linha. Então, isso aqui é um verso. Esse é outro verso. Então, quantos versos que eu tenho aqui? Eita, coisou. Ah, peraí, deixa eu desnegociar. Então, quantos versos eu tenho? Uma linha, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 versos, tá? E a estrofe. A estrofe é esse blocão todinho aqui, tá? Então, aqui é uma estrofe inteirinha. Essa aqui é outra estrofe inteirinha. Beleza? Então, é assim que a gente... Ô, gente, isso daí vocês têm que saber, tá? Esse negócio de verso e estrofe, porque tu tá no 7º ano. Pelo amor de Deus, nem me cansa, né? Então, decora isso daí. Verso é linha e estrofe é um parágrafo, só que aqui a gente não pode chamar de parágrafo. Aqui a gente tem que chamar de estrofe, beleza? Bom, vou finalizar aqui na página 31, porque a gente já tem 50 minutos de aula. Prof, vai tomar um galão d'água, sim, com certeza eu vou me hidratar agora, né? Deixa eu deixar assim, deixa eu deixar é ótimo, né? Mas vou finalizar assim com a página assim bonitinho. Ai, gente, faz silêncio que eu ainda tô me despedindo dos alunos. E aí... E aí, pessoal, se você gostou dessa maratona, senta o dedo no like, que agora tá todo mundo gritando aqui. Senta o dedo no like e compartilha com seus amigos. Eu te espero para nossa próxima aula. Tchau!